Olá, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em torno dessas lições maravilhosas de Chico Xavier. Estamos todos os sábados às 19 horas fazendo algumas reflexões em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, do escritor Ramiro Gama, editado esta obra maravilhosa pela editora LAC. Este livro relata apontamentos preciosos. A tarefa missionária de Chico Xavier, ela começou desde o seu nascimento, desde a sua infância, ainda quando criança. Chico Xavier via os espíritos, conversava com os espíritos e os espíritos orientavam Chico Xavier. Hoje, o capítulo 3, Conselho Materno. Mas antes de darmos início a essa live em torno desses ensinamentos maravilhosos de Chico, nós queremos também convidar a você que não é inscrito em nosso canal. Nós temos um canal na Seara Espírita no YouTube e toda segunda e sexta-feira a gente publica às 20 horas algumas reflexões também em torno do livro O Evangelho de Chico Xavier, editado pela editora Didier de Votuporanga, através de Carlos Bacelli de Uberaba. E toda quarta-feira, às 20 horas, também publicamos no YouTube um estudo que estamos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo a capítulo, item a item. E aos sábados, a nossa live é em torno desses ensinamentos, lindo casos de Chico Xavier. Então, nós vamos dar início a esta reflexão, capítulo 3, Conselho Materno. Dona Rita de Cássia criava em sua casa, como filho adotivo, um sobrinho de nome Moacir, menino de 11 a 12 anos de idade. Moacir trazia larga ferida na perna, e quando a dona da casa mandou chamar Dona Batista, Ana Batista, antiga benzedeira daquela localidade, dominada como Matuto, hoje Santo Antônio da Barra, nos arredores de Pedro Leopoldo, a benzedeira Dona Ana examinou Moacir, identificando a úlcera, e informou: aqui, para o menino ficar bom, aqui só uma simpatia dará resultado. Uma criança, continuou dizendo a benzedeira Dona Rita, deve lamber a ferida por 3 sexta-feiras continuadas, pela manhã em jejum. E Dona Rita perguntou: será que o Chico serve? A benzedeira observou e declarou: muito bem lembrado. O Chico serve. Isso ocorria numa quinta-feira. À tarde, quando o menino foi à prece sob as árvores, encontrou Dona Maria de Deus, a sua mãe em espírito, e contou-lhe, chorando, que no dia seguinte ele deveria tomar parte de uma simpatia. E a sua mãe então lhe disse: Chico, você deve obedecer. Apenas obedeça, meu filho, a sua madrinha. A senhora acha que eu devo lamber a ferida do Moacir? Perguntou Chico. Mais vale lamber feridas que fazer aborrecimento nos outros, falou o espírito maternal. Você é uma criança e não deve contrariar a sua madrinha. E a senhora crê que isso poderá curar o doente? Não, meu filho. Isso não é remédio, mas dará um bom resultado para você mesmo, porque a sua obediência dará tranquilidade à sua madrinha. E vendo que o menino hesitava, continuou: Chico, seja humilde, meu filho. Se você ajudar a paz de que precisamos, você lamberá a ferida e nós faremos o remédio para curá-la. No outro dia, Chico obedeceu à ordem. Na sexta-feira imediata, repetiu a estranha operação e a úlcera desapareceu. Quando lambeu a ferida pela terceira vez, viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Estático, viu-a abraçar Dona Rita, e Dona Rita, transformada, acariciou-o pela primeira vez
e disse-lhe bondosa: Muito bem, Chico, você obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergonhas. Vejamos que reflexão interessante. Já fazia 2 anos que o Chico vinha passando por esse processo de flagelação. Depois de 2 anos, ele teve a alegria de não enfrentar as mesmas dificuldades, de não apanhar, de não experimentar a sensação das garfadas no seu ventre, de não sentir dores no seu corpo porque ele apanhava muito. A gente explicou nas outras gravações que fizemos, sobretudo no capítulo 1, onde a mãe de Chico Xavier, nesta obra, Lindos Casos de Chico Xavier, ela nos explica dizendo assim a Chico Xavier: meu filho, tenha paciência. Nós sabemos que Dona Rita, a madrinha de Chico Xavier, era uma pessoa obsediada, que vivia sob a pressão de espíritos inferiores, sobretudo quando ela ficava irritada, destemperada, quando ela se irritava, os espíritos inferiores influenciavam ela de tal modo que ela parecia marionete na mão desses espíritos. E ela, irritada, batia no Chico. O Chico apanhava várias vezes, várias surras por dia, e recebia no ventre as pontas do garfo quando a sua madrinha ficava irritada. Mas diante dessa situação toda que nós estamos vendo, do trabalho missionário de Chico Xavier, das dificuldades que ele enfrentou, porque ser médium não é uma tarefa assim tão fácil. Para ser médium, nós precisamos estudar, frequentar com assiduidade a casa espírita, participar do trabalho social. Precisamos estudar muito a doutrina espírita para entrarmos em sintonia com os benfeitores espirituais. Ser médium é uma tarefa que requer renúncia, que requer sacrifício. E poderíamos dizer assim, recordando uma frase do médium Carlos Bacelli, através de um espírito, que diz assim: ser médium é fácil, o difícil é ser Chico Xavier. Quando a gente vê o trabalho de Chico, o desdobramento que ele fez dos estudos doutrinários, corroborando com a doutrina espírita, trazendo mais informações, enriquecendo tudo aquilo que Allan Kardec trouxe, agora como Chico Xavier, trazendo preciosas informações sobre a vida do mundo espiritual. Quando a gente vê todo esse trabalho de Chico Xavier, a gente também observa as dificuldades que ele enfrentou. Uma madrinha difícil, as surras, as pontas do garfo no ventre, mas passando por todas essas dificuldades, a sua mãe sempre comparecia. O mundo espiritual sempre esteve presente ao lado de Chico Xavier. Assim como está presente ao nosso lado, nós também temos a proteção do mundo espiritual à nossa volta. Quando a gente enfrenta dificuldades, quando a gente vê as dificuldades surgindo à nossa volta, o mundo espiritual está presente. A gente tem que orar, a gente tem que ter paciência, tem que ter confiança para sentirmos a presença dos amigos espirituais à nossa volta. Mas os amigos espirituais estão nos auxiliando. Porque quando a gente vê um trabalho do Chico, que é um trabalho missionário, Chico Xavier estava realizando um trabalho missionário na Terra, a gente vê ali a espiritualidade amparando ele, mas também a espiritualidade nos ampara no nosso trabalho, porque em tarefa de renovação íntima, de transformação interior, todos nós somos espíritos missionários. Qual é a nossa missão aqui na Terra? A nossa missão é nos tornarmos espíritos melhores. Então, diante dessa situação que Chico enfrentou de dificuldades, a sua mãe sempre dizia a ele: Chico, tudo passa e você não pode reclamar mais. Se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Vejamos a orientação da mãe do Chico. Chico, as dificuldades passam.
Não reclame mais, confie em Deus. Se você tiver paciência, Jesus vai nos ajudar e nós estaremos sempre juntos. É isso que o mundo espiritual pede para cada um de nós. Então, como nós estamos vendo, o Chico apanhava, a madrinha pegava o garfo, furava a sua barriga. Isso acontecia diversas vezes, como a gente está observando nessa lição do Conselho Materno, do capítulo 3. Ele passou por 2 anos de flagelação, enfrentando essas dificuldades. A madrinha que era obsediada, não se contentando, em algumas ocasiões, condenava Chico Xavier vários dias de fome. Então vejamos, até fome, ele como criança, quando certa vez, como está no capítulo 2 desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier, ele já estava 3 dias sem comer nada, e ele foi para debaixo das bananeiras, debaixo das árvores, e ali embaixo das árvores, o espírito de sua mãe comparece e pergunta a ele: meu filho, o que está acontecendo? E o Chico descreve todo o sofrimento que ele estava passando. Minha mãe, eu estou com fome. Há 3 dias a minha madrinha não me dá comida. Eu estou em jejum completo. A senhora não pode me ajudar? E ela pede para o Chico ter paciência. Vejamos, ela diz assim: meu filho, tenha paciência, aguarde um momento. E ela, juntamente com os benfeitores espirituais, foram influenciaram um cão, um cachorro que se encontrava nas imediações, induziu aquele cachorro a pegar um jatobá, e o cachorro então trouxe um enorme jatobá na boca e jogou ao lado de Chico Xavier. Quando o Chico viu aquilo, ele ficou muito feliz. Um enorme cão ao seu lado, com um jatobá na boca, e a sua mãe disse assim: meu filho, pegue o jatobá e misture com água, e você fará um ótimo alimento para você se alimentar. Mas não conte a ninguém, nós estamos aqui. Como você observa, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar em nome de Jesus. Então vejamos, quando nós oramos com fé viva, diante as dificuldades, sem desespero, procurando equacionar as dificuldades à nossa volta, Jesus envia ao nosso lado, envia no nosso caminho os recursos necessários para enfrentarmos as nossas dificuldades. Mas para isso, precisamos ter fé. Não podemos ter uma fé que oscila, uma fé que titubeia, como a de Simão Pedro. Quando Jesus caminhava sobre as águas e Jesus vinha ao encontro dos discípulos, os discípulos estavam em alto mar, a tempestade estava muito agitada, e eles, quando identificaram Jesus caminhando sobre a água, Simão Pedro toma a iniciativa, homem de muita fé, toma a iniciativa de: Senhor, posso ir ao teu encontro? E Jesus autorizou que ele viesse, e ele caminhou sobre as águas. Mas quando as ondas se fizeram mais agitadas, Simão Pedro titubeou na fé. E no momento que ele titubeou na fé, ele começou a se afundar, começou a se afogar em alto mar, e Jesus se direciona até ele e o puxa pela mão e diz assim: Simão, Simão, homem de pouca fé. Então a fé viva em Jesus, a confiança em Deus, a resignação, a paciência diante dos percalços da vida, essa compreensão dos desígnios de Deus facilita a nossa sintonia com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, então, envia ao nosso encontro os benfeitores necessários, amigos espirituais que vão nos ajudar a enfrentar as dificuldades cotidianas. No capítulo 3 que nós estamos estudando, onde temos aí como conselho materno, a mãe de Chico Xavier o aconselhava muito. A gente viu lá desde o capítulo 1, ele enfrentando as dificuldades, no capítulo 2, ela exaltando o valor da oração. Então a mãe do Chico Xavier, ela traz conselhos bondosos para o Chico. O Chico, então, ele ouve a conversa da madrinha com a benzedeira. A benzedeira disse assim que o caso de Moacir só daria resultado com uma simpatia. E então ela diz assim, a dona Rita: será que o Chico serve? E a benzedeira disse assim: bem lembrado, o Chico serve. E o Chico, diante daquela situação, se viu em desespero.
correu desesperado, toda tarde ele ia orar embaixo das árvores, sobre as árvores, ele ia fazer a sua oração, e nesses momentos de prece, a sua mãe comparecia, e ele então explicou para a mãe, quando a mãe apresentou-se até ele em espírito, contando aquela situação em choro, dizendo assim: minha mãe, eu fiquei sabendo que eu deverei participar de uma simpatia. E a mãe diz assim a Chico Xavier: meu filho, você deve obedecer à sua madrinha. Nós estamos cientes da situação. Também participamos da conversa. Você deve obedecer, meu filho. Nós vamos ajudar. Aí o Chico disse: mas isso vai resolver? Vai curar a ferida de Moacir? A mãe do Chico explica assim: olha, nós vamos ajudar. Nós vamos preparar o remédio para que o machucado de Moacir receba a cura que ele tanto necessita e que a madrinha sua tanto almeja. Meu filho, fique tranquilo. Simplesmente obedeça a sua madrinha. Mais vale, meu filho, disse a mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, mais vale lamber feridas que fazer aborrecimento aos outros. Vejamos que colocação interessante. Mais vale, meu filho, lamber feridas do que fazer aborrecimentos aos outros. Na vida é assim. Às vezes, nós temos que passar por tantas dificuldades, são humilhações, são perseguições que ocorrem no dia a dia, mas às vezes mais vale a gente enfrentar tudo isso com fé, com confiança em Deus, do que aborrecer os outros. Quando nós estamos passando por determinada situação difícil, onde estamos sendo humilhados, onde as pessoas estão nos ofendendo, onde as pessoas estão nos perseguindo, o importante é a gente não ofender. O importante é a gente não perseguir. O importante é a gente não humilhar. Agora, se nós estivermos confiantes na espiritualidade, a gente vai confiar em Deus e vai entender que essas adversidades fazem parte do nosso crescimento espiritual. Agora, o que nós não podemos fazer é a mesma coisa que a outra pessoa está fazendo: pagar o mal com o mal. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina, com uma advertência de Jesus, que nós devemos pagar o mal com o bem. Que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam. Se alguém convidar a gente a caminhar 1000 passos, caminhemos com ele 2000. É a recomendação do Evangelho. Que a nossa mão não seja motivo de escândalo. Ai daquele que provocar o escândalo há de vir, nos ensina o Evangelho, mas ai daquele que provocar o escândalo, porque aquele que provocar será responsável pelas suas atitudes. A mão que levanta a espada, aquele que com a espada ataca, receberá com o mesmo golpe o ataque que deu ao outro. Ou seja, na vida, meus irmãos, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Quando o Simão Pedro desembaia no Jardim das Oliveiras a espada e ataca o soldado, Jesus diz assim: Pedro, quem fere com a espada será ferido. Com a própria espada. Nós não podemos tomar essa atitude de forma nenhuma, Simão Pedro. E deu uma advertência ao Pedro e se dirigiu ao soldado e curou ao soldado do sangramento. Vejamos bem, o mal que nós fazemos aos outros, o mal volta para a gente. Tudo que nós fazemos para os outros volta para a gente. Isso me faz recordar que certa vez Chico Xavier estava com muita pressa e uma senhora então se aproximou: Chico, eu preciso falar com você, tenho que falar com você, eu tenho pressa, Chico. E o Chico então, diante daquela situação, o ônibus parou, ele já estava quase atrasado e se ficasse ali iria se atrasar. E Emmanuel então apareceu e disse assim: Chico, é preciso ouvir a nossa irmã. E naquele momento, então, o Chico começou a ouvir aquela irmã, pediu para o motorista que continuasse a viagem, que ele não iria naquele momento, iria numa outra oportunidade, e começou a ouvir aquela senhora,
as dificuldades que ela estava enfrentando, e Emanuel disse assim: Chico, escute a nossa irmã com calma, porque quando nós escutamos a dor alheia, isso também é caridade, isso também é benevolência, isso também é prática do amor. E Chico começou a ouvir aquela senhora, as suas dificuldades, as suas necessidades, e ela então agradeceu ao Chico. Quando o Chico ficou ali para aguardar um outro ônibus, a senhora foi embora e Chico Xavier e Emanuel disse a Chico Xavier assim: observe o que nossa irmã está pensando. E Chico Xavier então viu o pensamento daquela senhora que dizia assim: Chico Xavier é um homem santo, é um homem bom, que Deus o abençoe. Graças aos seus conselhos, eu vou equacionar as minhas dificuldades. Jesus abençoe Chico Xavier. Aí Emmanuel olha para Chico e diz assim: já pensou, Chico, se você não tivesse parado para ouvir a nossa irmã, para escutar as suas lamentações, qual seria o pensamento dela nesse exato momento? Então vejamos que o nosso pensamento, meus irmãos, ele tem forma, tem força, tem forma. O nosso pensamento é tão poderoso que é energia que nós podemos abençoar e podemos amaldiçoar as pessoas com a força do nosso pensamento, mas lembrando que nós seremos responsáveis pelo nosso pensamento, nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes. Então, Chico, diante daquela situação, sabendo que ele teria que lamber a ferida de Moacir, que deveria participar daquela simpatia, a mãe de Chico Xavier diz a ele assim: meu filho, mais vale lamber feridas que fazer aborrecimento aos outros. Mantenha obediência à sua madrinha, porque essa atitude, a sua obediência, essa atitude manterá tranquilidade no mundo íntimo de sua madrinha. E aguarde que nós vamos te ajudar. Então vejamos, quando Chico lambeu a ferida pela terceira vez, Chico viu o espírito de sua mãe sorridente ao seu lado. Vejamos bem, ele fez aquele ritual que a bezendeira recomendou a Dona Rita, ele lambeu a ferida de Moacir por 3 vezes, curou com o auxílio do mundo espiritual, porque Maria João de Deus estava presente, e fazia o remédio era despejado na ferida de Moacir. O Chico lambia a ferida e o mundo espiritual começou a atuar. Vejamos Chico Xavier, criança, efetuando com o mundo espiritual a sua primeira cura, em nome de Jesus, auxiliando Moacir, curando a sua ferida, que há anos incomodava ele, que há anos deixava a sua madrinha, Dona Rita, preocupada. E Dona Rita, vendo a cura de Moacir, observando que realmente aquela simpatia havia dado certo, que os conselhos da benzedeira realmente deu certo e Moacir estava curado, só que ela não entendia que todo o auxílio foi do mundo espiritual, que Maria João de Deus estava presente, e quando ela olha Moacir curado, ela fica contente. O espírito Maria João de Deus, que estava ao lado de Chico Xavier, aproxima-se de Dona Rita, dá a ela um abraço afetuoso, desfazendo todas aquelas energias negativas, como se estivesse dando um passo confortante nela, afastando as entidades menos esclarecidas, e ela envolvida, sentindo a influência de Dona Maria João de Deus, se dirige a Chico Xavier completamente transformada. Pela primeira vez, depois de 2 anos de flagelação que o Chico estava enfrentando, Dona Maria João de Deus envolvendo Dona Rita aproximou-se de Chico transformada, acariciou Chico pela primeira vez e disse-lhe bondosamente: muito bem, Chico, você me obedeceu direitinho. Louvado seja Deus. E depois de 2 anos de flagelação, o Chico teve a felicidade de passar uma semana inteira sem garfadas e sem vergões. Então são essas dificuldades, meus irmãos, que nós vamos observar na tarefa de Chico Xavier. Mas por outro lado, nós também vamos observar o mundo espiritual atuando. O mundo espiritual abençoando a tarefa de Chico Xavier. E a sua mãe sempre presente. Os espíritos sempre estiveram com ele, desenvolvendo as atividades.
Então isso mostra para cada um de nós que nós devemos, assim como Chico Xavier fez, ele recebeu o conselho, a advertência de sua mãe, o conselho materno, nós também devemos guardar no imo de nossa alma o conselho do mundo espiritual, que nos convoca ao trabalho, que nos convoca ao desenvolvimento da mediunidade, que nos convoca ao trabalho da divulgação do Evangelho. Como Jesus disse no seu Evangelho, ide e pregai o Evangelho em toda parte. É necessário edificar o reino de Deus no coração do homem, para que o homem transformado modifique tudo à sua volta. Então o mundo só será melhor com a nossa transformação, com a nossa mudança. Para isso precisamos fazer a nossa parte. Basta a gente fazer a nossa parte que o céu vai atuar em nosso favor fazendo a sua parte. Disse-nos Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Nós precisamos fazer a nossa parte e o mundo espiritual, o nosso espírito protetor que está ao nosso lado, vai nos auxiliar na nossa trajetória, na nossa caminhada em direção do nosso aperfeiçoamento moral. Jesus nos fala no Evangelho: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta abrir-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate com insistência, a porta se abre. Ou seja, oremos e agradecemos a Deus. Recordemos o que disse certa vez os espíritos a Chico Xavier. Certa vez Emmanuel disse assim a Chico: Chico, a oração de uma mãe arromba as portas do céu. Ou seja, aquela oração fervorosa, aquela oração com a fé viva, arromba as portas do céu. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, em momentos difíceis, diante das situações embaraçosas da vida, não se revolte, não se desespere. Ore, confie em Deus. A sua oração fervorosa haverá de tocar as regiões sublimes do mundo espiritual, e o mundo espiritual que representa Jesus, que não nos desampara, haverá de nos auxiliar, haverá de nos enviar o socorro necessário. Então nós desejamos a todos muita paz, luz, muita alegria para todos vocês que estão nos ouvindo, para todo o coração presente, para toda a sua família, que o mundo espiritual, que Jesus possa sempre continuar abençoando a nossa caminhada aqui na terra. Muita paz e luz a todos.